Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que nós aqui da SABED, em parceria com a Web Rádio Cristo Consolador, iniciamos a nossa sessão pública dominical virtual, né? É muito bom estar com vocês aqui todos os domingos, às 11 horas, para estudar um pouquinho mais sobre a nossa querida doutrina espírita. Já temos vários amigos aqui conosco, vamos cumprimentar todos, vamos lá. Temos a nossa querida amiga Maria de Fátima Enes, bom dia, Silvia, Códia, todos os irmãos de Ideal Espírita, bom dia, querida. Zélia Zacarias, nossa querida Celinha, Paz de Luz com Jesus, queridos irmãos, bom dia a todos, bom dia, querida. Jussara Magalhães, bom dia, Jussara. Laudiceia Nascimento, bom dia, um ótimo domingo para todos nós. Bom dia, minha querida, que bom que você está aqui, né? Nossa Magali Ribeiro, bom dia a todos, uma ótima palestra. Antônio Porto, bom dia, amados e amadas, um ótimo domingo para todos nós, encarnados e desencarnados, com certeza, né, Antônio? Graças a Deus. Albertina aqui conosco também, bom dia, paz e luz a todos, bom dia, querida. A nossa Seara Espírita, que é a nossa Aninha Mateus. Bom dia, queridos amigos. Uma bela manhã de domingo para todos. Bom dia. Zanise conosco também. Bom dia, Silvia, a todos. Bom dia, Zanise. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, pessoal. Vamos preparando, né? Os nossos espíritos. Elizabeth Rauta acabou de chegar. Bom dia para todos. Bom dia, Cosme. Bom dia, querida. Tudo bom? Vamos, então, preparando, né, a nossa ambiência, que já está maravilhosa, mas vai ficar ainda melhor, com uma leitura que o nosso querido Serafim fará por nós. Serafim, meu querido, por favor. Bom dia a todos. Eu vou ler o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 30. Para vencer o mal. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, na carta para Romanos, capítulo 12, versículo 21. Muita gente não se encontra positivamente inclinada à vingança
perante o mal que recebe, demonstra atitude de hostilidade indireta, como seja um favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trata da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço, em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão, que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna, não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Aqui. Acho Graças a Deus. Vamos cumprimentar a nossa querida Maria Eduarda, que chegou aqui também. Bom dia, um domingo de minada a todos nós. Beijão, Cosme. Maria Eduarda aqui já mandando cumprimentos para o nosso palestrante de hoje, né? Bom, pessoal, vamos então agora fazer a nossa prece de abertura, né? Então, convidamos a todos que já estão aqui conosco, nos assistindo, e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo, né? Que ficará gravado aqui e ficará no nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus, e junto conosco acompanharem essa pequena prece de abertura. Ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta manhã para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização desse trabalho. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, comentado, estudado na manhã de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome de todos esses amigos espirituais que nos orientam, damos como iniciada a nossa sessão dominical da SABED da manhã de hoje. E agora, permaneça com todos nós, graças a Deus, né? Agora vamos pedir ao nosso querido Serafim que lê para nós um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Serafim, meu querido, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, pode compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu via acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, neste momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Rosana, que chegou. Bom dia a todos. Bom dia, minha querida. Tudo bom? Senhor Délio aqui conosco. Bom dia a todos. Dia de muitos ensinamentos,
dia do nosso querido Cosme Deolindo, Jesus sempre, né, seu Délio? Com certeza. A Elizabeth falando aqui, Iluminado Estudo, Antônio Porto, seu Délio, quanto tempo! Que bom, né? Que bom, todos aqui para essa manhã de estudo. Bom, pessoal, nós hoje, né, teremos aqui conosco para estudar essa temática tão interessante, que é justamente o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, né? 161 anos da prática do amor, né? O nosso querido amigo, companheiro de tantos programas, né? De tantas atividades do movimento espírita, Cosme Deolindo, nosso companheiro aqui da Web Rádio Consolador. Hoje estaremos juntos às 20h30, fazendo o nosso programa Espiritismo e Atualidade. Meu companheiro também da Rádio Rio de Janeiro, do programa Jesus Sempre. É um prazer enorme, Cosme, meu querido, ter você aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os nossos amigos internautas, a todos os companheiros que nos dão essa deferência que nem mesmo nós temos plena ciência que não merecemos, mas é sempre muito bom encontrá-la, encontrar todos esses nossos amigos e irmãos. São companheiros de jornada, com certeza. E, como você mesmo falou, nós vamos aqui abordar até às 10 para... às 11, não, 10 para as 11h50, não é isso? Nós vamos abordar esse tema maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? 161 anos da prática do amor. Para que a gente possa adentrar efetivamente no estudo, é interessante a gente recordar algumas situações que envolveram o lançamento dessa obra, né? A terceira obra da nossa codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos naquela Paris, né, naquela França de 1864, meados de abril de 1864, o lançamento desta obra chamada, primeiramente, com o nome A Imitação do Evangelho, que ela teve como primeiro nome. E, posteriormente, ela veio a modificar, indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós conhecemos nos dias atuais. Só que é interessante quando a gente pega para tomar conhecimento do que acontecia na França naquele momento, a concepção do mundo, o que estava acontecendo, e especificamente ali onde a codificação espírita estava sendo realizada, né, já havia sido lançado o Livro dos Espíritos, né, 18 de abril de 1857, já havia sido lançado o Livro dos Médiuns, né, em 1861, e faltava a sequência dos demais livros. Veio, então, a sugestão para Allan Kardec lançar a obra do Evangelho. Essa obra seria lançada, já estava na mente do nosso codificador, ela totalmente preparada. Ele não havia falado com ninguém, não tinha comentado com ninguém que iria lançar. Porém, a espiritualidade que é sábia, ela mandou para ele uma mensagem e ele a recebeu. Na mensagem dizia que ele não lançasse naquele momento o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi em final de 1863 e início de 1864, para janeiro de 1864. Pedia na mensagem que ele se afastasse de Paris e refletisse um pouco mais. Por quê? A obra seria uma obra que ela chamaria muita atenção e daria muito trabalho para Allan Kardec. E assim ele fez. Ele se afasta de Paris, vai passar mais ou menos 50 dias na Normandia, né? Ele vai para um pequeno vilarejo, uma cidade praiana chamada perto ao rio Sena, mas extremamente muito bucólica, uma cidade
onde efetivamente havia toda a tranquilidade. A necessidade de sair de Paris era para ele refletir. E como Paris era a cidade onde acontecia tudo no mundo, né? A França, com seu poderio naquele momento, ela lançava a moda de tudo que ela lançasse. Então ele vai, né, para Normandia, e nessa pequena cidade, no vilarejo, ele vai descansar por 50 dias. Kardec, de fato, ele leva a Amélie, que vai com ele, a sua esposa, e depois a Amélie retorna para tocar os negócios. E ele fica lá um pouco. Essa cidadezinha é uma cidade muito pitoresca e ela ficou muito famosa nas telas, principalmente de um pintor chamado Claude Monet. Tá? E lá Monet pintou vários barcos, pintou a praia, pintou aquele local onde as pessoas, de fato, descansavam, né? E Kardec, ele vai refazendo a sua própria saúde, a sua saúde não estava muito boa, nós estamos falando ali de 1864, ele veio a desencarnar 5 anos depois, né, 31 de março de 1869, e ele, então, na realidade, ele estava se recuperando, tanto da parte física, mas também como da sua parte mental. E aquela montagem que ele havia feito de cabeça da obra, ele modifica um pouco. Quando ele retorna para Paris, ele vai lançar a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A imitação do Evangelho, em meados de abril de 1864. Ano passado, foi comemorado seus 160 anos. Essa primeira edição de o Evangelho, da imitação do Evangelho, ela é lançada num contexto bem interessante que vale a pena a gente comentar. Por quê? A França, ela passou por um momento completamente de muito terror, muita dificuldade, a partir do momento da Revolução Francesa, ou seja, do século XVIII, né? Quando, a 14 de julho de 1789, há a queda da Bastilha e a Revolução Francesa. Esse movimento ele modifica o mundo de uma maneira geral, as próprias constituições que foram formadas dos países que estavam se libertando, né, e estavam aparecendo como potências que são hoje. A Revolução Francesa ela marca muito forte isso. Só que o movimento da Revolução Francesa ele começou com aquela situação do igualdade, fraternidade, né? E então essas situações desse movimento que chamava a atenção para isso, liberdade, igualdade, fraternidade, esses princípios, eles de fato são os princípios que vão marcar o início desse movimento. Só que depois, durante o aprisionamento das pessoas, a queda da monarquia, o afastamento do clero, o movimento se perdeu. E aí começou uma mortandade e feito de julgamentos que eram praticamente apenas de fachada, porque as pessoas já eram previstas para morrer e, de fato, morriam se elas fossem aprisionadas, porque, de fato, estavam conspirando contra a Revolução. E a gente tem um quadro muito complicado. O afastamento da Igreja Católica Apostólica Romana da França deixou o país num vácuo muito grande de religiosidade. A França era, naquele momento, né, no século XVIII, né, um país católico. Pouca gente sabe, mas em determinado momento da história, teve um papa que ficou durante muito tempo, né, trouxe o seu reinado para dentro da França. Então, a França ela tinha toda uma conjuntura de filha primogênita da Igreja, né? Até por causa da história da Virgem de Doremi, né? Da nossa Joana d'Arc, né? Que foi traída e que, de uma certa forma, morre de uma maneira assim, muito trágica. Então, naquele momento, para um país que sempre teve religiosidade, né? O catolicismo como a sua religião oficial, a partir da Revolução, isso se perdeu.
Então, a espiritualidade já imaginava o que poderia fazer porque a França tentasse voltar para a sua religiosidade. Então, quando Napoleão ele assume o poder, o trono, né? Ele se coloca, se coroa pessoalmente e diz que ele é o imperador, né? Ele que manda. Em dezembro de 1804, nós estamos virando, nesse caso, o século XIX. Então, no século XIX, quando ele já estava como imperador, ele, na qualidade de cônsul, já havia feito um acordo para a igreja retornar, o clero retornar para dentro da França, embora a população não aceitasse muito isso. Não sei se os irmãos lembram, mas no filme Kardec, do nosso querido Wagner, né? Uma das primeiras cenas é o próprio professor Hippolyte se recusando a aceitar a intromissão do clero nas suas aulas que ele dava, porque ele achava que a igreja iria impedir os alunos de pensar. E era exatamente isso que estava voltando a acontecer a partir do início do século XIX. As pessoas não gostavam, não queriam, no entanto, isso estava voltando a ocorrer. Durante esse movimento do início do século XIX, né, a gente tem alguns padres da igreja aceitando aquelas movimentações, né, que mesmo antes do lançamento do Livro dos Espíritos, padres estavam acreditando nos fenômenos e reiterando a questão da imortalidade da alma e da comunicação dos espíritos com os encarnados. Padres como Lamennais e o seu discípulo Lacordaire estavam já ali lançando e aceitando essas ideias, já estavam comunicando, fazendo matérias e já estavam falando a esse respeito. É claro que os dois foram excomungados, porque esse pensamento não era o pensamento da Igreja Católica. Mas, efetivamente, nós vamos encontrar comunicações dos mesmos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da codificação espírita. Eles foram, podemos dizer que contemporâneos de Kardec, né? Um pouquinho antes do lançamento do Livro dos Espíritos, mas eles já estavam com essas ideias mais progressistas a respeito da comunicação. Ou seja, a imortalidade da alma era uma coisa que já estava muito perene dentro daquela França. Então, quando surge, em 1857, o Livro dos Espíritos, e, posteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a imitação do Evangelho, em 1864, há todo um movimento das pessoas que vão buscar essa obra, porque sabiam, pelo sucesso da publicação de O Livro dos Espíritos, que seria alguma novidade que o Allan Kardec traria, e trouxe, de fato, isso. Tanto que, mesmo nos dias atuais, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais vendido dentro da codificação espírita. Não é o Livro dos Espíritos, mas sim o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente tem, no seu prefácio dessa obra, né, aquela comunicação de Espírito da Verdade, dizendo que as vozes do céu estão convidando os homens, né, porque são as trombetas que estão associadas às vozes dos anjos, para anunciar as verdades, que é chegado o momento, é algo extremamente maravilhoso. E vejam que essa obra, o Evangelho não surge daqui, não surge a partir da publicação da imitação do Evangelho, nem do seu nome, modificado em 1865, com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho do Cristo foi anunciado por Jesus há mais de 2000 anos. Porém, sempre houve muita dificuldade para as pessoas entenderem o que estava dentro dos escritos, né, dos ditos livros sagrados. Normalmente, as pessoas com maior dificuldade de leitura, de entendimento, não tinham, às vezes, até para chegar para a leitura, as obras, porque hoje nós temos a facilidade de baixar livros na internet, buscar numa livraria, assistir uma palestra,
Hoje a facilidade é muito grande, mas naquela época não era dessa forma. Então, o conhecimento dessas obras sempre foi para aqueles doutos, para aqueles iniciados, aqueles grupos seletos. E a partir do momento da publicação desta obra, há não só uma maior disseminação desse evangelho do Cristo, mas também uma compilação do que viria a ser esse evangelho que nós conhecemos. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente abre, passamos a capa e abrimos, a gente observa logo o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida por Allan Kardec. E abaixo dessa primeira capa, nessa primeira página, a gente vê aquela frase muito conhecida dentro da doutrina: fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O evangelho que nós temos em mãos hoje, na realidade, meus irmãos, é a terceira edição daquilo que foi publicado em 1864. Na realidade, Guilherme Ribeiro, né, que foi um dos primeiros que fez essa tradução, ele vai buscar na terceira edição francesa. A primeira saiu em 1864, a imitação do Evangelho. E a segunda saiu um pouco depois, e a terceira já é essa de 1865. Então vejam que há todo um movimento para que essas informações chegassem a todos. Agora, o que é interessante dentro desta obra, que a gente pode ressaltar? A gente fala sobre o prefácio, a gente fala sobre a introdução. Algumas vezes, irmãos que têm o livro em mãos, nunca leram o prefácio, nunca leram a introdução, mas é na introdução que a gente vai observar qual é o objetivo desta obra. E isso é extremamente importante, porque com o objetivo em mãos, nós vamos poder saber como ela foi feita, por que ela foi feita. Porque a obra hoje ela tem 28 capítulos, e qual foi a estrutura que o codificador buscou para montá-la, desde o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, até o 28º, que é a coletânea de preces espíritas. Será que os irmãos já se fizeram essa pergunta? Porque algumas passagens da Bíblia estão aqui e outras não? Qual é a estrutura que Kardec procurou montar para fazer esse livro, orientado pelos amigos espirituais? E todas essas informações estão no prefácio e na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, nós vamos, na primeira parte da introdução, ele trabalha o objetivo da obra. E na primeira parte, o que ele já vem logo nos dizendo? Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou para fundamento dos seus dogmas, e o 5º é o ensino moral. O Evangelho segundo o Espiritismo trabalha efetivamente a questão da moralidade do Cristo para o exemplo para nós. Então vejam que das 4 primeiras, aqui explica na introdução, elas podem ser contestadas por qualquer segmento religioso, mas o ensino moral, ele serve para qualquer segmento religioso que possa abraçá-lo, porque é a própria moral de Jesus de que ele se trata. Então vejam que, consciente dessa informação, Allan Kardec trazia para nós uma obra que foi muito bem compilada e sabia da dificuldade que as pessoas, mesmo os franceses, para conhecimento das revelações que estão dentro dos textos ditos sagrados, dentro da Bíblia, dentro dessas informações que nós conhecemos. Ler e estudar Antigo Testamento, Novo Testamento, muitas pessoas acabam sendo desencorajadas pela quantidade de livros. E o Evangelho segundo o Espiritismo faz uma compilação disso.
E nessa compilação há uma estrutura, né? Estrutura pela qual a gente vai abordar aqui e a gente vai comentar daqui a pouco para poder os irmãos terem essa ideia por que o codificador buscou isso. Antes de nós adentrarmos nessa montagem, nessa compilação do porquê, a gente já informou onde ela se encontra, os motivos, é interessante, como curiosidade também, a gente descobrir que quando ela foi lançada em 1864, com o nome Imitação, ela tinha menos capítulos, do que nós temos hoje. Então, por exemplo, se hoje o evangelho que nós temos em mãos são 28 os capítulos, naquela época, quando ele é lançado um ano antes, ele tem 25 capítulos. Ué, Cosme, o que aconteceu para aumentar esses capítulos? O conteúdo desses capítulos que estão na obra que nós temos em mãos é diferente do que estava quando do lançamento? Não. Ué, como não? Então, tem uma diferença. Onde estão esses capítulos? Acontece que havia um 25º capítulo, vamos colocar dessa forma, chamado As Máximas de Jesus. E nas Máximas de Jesus estavam contidos 4 capítulos que tem hoje no Evangelho que nós conhecemos e não tinha quando da primeira publicação. Que capítulos são esses? Normalmente, capítulos que os irmãos têm alguma dúvida, surgem alguns questionamentos, há algumas informações que nos suscitam um pouco mais de reflexão. Capítulos como não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não estava em 1864. Pedi e obtereis, também não estava. Dai de graça o que de graça recebeste, também não estava. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, pedi e obtereis, e aquela outra é estranha moral. São os 4 capítulos que não estavam lá. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, estranha moral, pedi e obtereis, e dai de graça o que de graça receber. Esses 4 capítulos estavam contidos, o seu conteúdo, dentro deste 25º chamado capítulo Máximas de Jesus. Orientado pelos amigos espirituais, Allan Kardec ele vai abrir esses 4 capítulos, vai acabar com as Máximas de Jesus e vamos ter os 28 capítulos que nós conhecemos nos dias atuais. Só como curiosidade ainda, para quem quiser ter essa primeira publicação, a Federação Espírita Brasileira tem esse exemplar e é acessível para qualquer pessoa que queira tomar conhecimento e ir lá buscar isso. Voltando a respeito da base desse evangelho. A gente sabe muito bem que Jesus ele tinha um tempo muito exíguo, pequeno, e ele precisava fazer a sua mensagem, trazer, ou seja, a boa nova, para que as pessoas pudessem entender. Na realidade, a boa nova, o seu evangelho, são as boas notícias, era uma característica daqueles reis, daqueles que visitavam as cidades e traziam as boas notícias, o evangelho. O evangelho é uma boa notícia para todos nós. Dentro daquilo que a gente conhece, a boa notícia que é um convite para que todos nós possamos adentrar e viver nesse reino de Deus, o reino dos céus. Algumas vezes interpretamos que esse reino está muito longe, muito distante de nós. Porém, quando nós observamos dentro dos ensinamentos de Jesus, através dos atendimentos, das parábolas, da estrutura que foi criada dentro da própria publicação desta obra, a gente observa que este reino já é possível ser vivido aqui na terra onde nós estamos. Repare que a obra ela é toda bem formada, ela é toda bem estruturada. Ela tem, na realidade, passagens dos textos, né, do Evangelho, do Antigo Testamento, e isso também cabe aqui um parêntese. O Evangelho segundo o Espiritismo tem passagens do Antigo Testamento. Tem passagens do Êxodo, do Deuteronômio, tem passagens de Jó, tem passagens de Isaías, de Jeremias, tem passagens, só a gente buscar na tábua dos livros que o compõem
capítulos e versículos que têm essas associações. E tem muito mais também da Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Então, o que Kardec faz, orientado pelos amigos espirituais? Traz passagens, determinadas passagens de Jesus, do atendimento, né, que estão dentro do Evangelho, traz uma reflexão sobre aquela passagem e, no final, normalmente, quase todos os capítulos têm as instruções dos espíritos. Ou seja, um benfeitor, um amigo espiritual, ordenado pelo Espírito da Verdade, faz um relato do que é, na realidade, o resumo daquele capítulo. Então, desde o primeiro capítulo até o 27º, coletando de preces espíritas não tem. Mas quase todos eles têm essa mesma estrutura. Passagem do Evangelho, uma reflexão sobre aquela passagem e as instruções dos espíritos. Agora, como é que o Kardec começa a buscar a estrutura desse Evangelho para que a gente possa entender? Como é que ele montou isso? Por que pegar determinada passagem de João? Por que determinada passagem de Marcos? Desses evangelhos sinóticos e o não sinótico de João? Se a gente puder observar o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, ele tem uma base que está fundamentada naquela passagem de João, que João fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem ao Pai a não ser por mim. Isso está no Evangelho de João, se me falar a memória, no capítulo 14. O Allan Kardec, ele faz a mesma estrutura apresentando essa mensagem de João para nós chegarmos a Deus. Ou seja, passamos pela orientação de Jesus, onde ele nos traz uma base, uma verdade, um caminho e a vida. E como é que a gente pode provar isso, Cosmo? Vamos lá. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e pegamos os 4 primeiros capítulos da obra. Não vim destruir a lei, meu reino é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses 4 capítulos, eles nos trazem a base da vida espiritual, ou seja, as bases naturais da vida, ou seja, que nós somos todos espíritos que estamos de passagem pela Terra, colocando em prática aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual, nas vidas anteriores, e aqui nós estamos colocando em prática. Quando esses 4 capítulos nos falam a esse respeito, primeiro, Kardec é extremamente sagaz quando ele diz que Jesus não veio destruir aquilo que os profetas e aquilo que estava na lei dos judeus e foi anunciado. Quando Jesus fala e deixa para todos nós, ama a Deus como o primeiro e maior mandamento, e o segundo, ama o próximo como a si mesmo, essas orientações estão no Antigo Testamento. Só que a maioria de nós só conhecemos o Novo, a Nova Aliança. A Antiga Aliança, poucos são aqueles que se debruçam sobre esses livros e vão buscar que essas mesmas informações já estavam lá no Antigo Testamento. E assim, nós achamos que é algo novo. Mas Jesus só veio relembrar aquilo que já era escrito e anunciado para o povo, segundo eles, eleito, né? Aqueles, os únicos que não eram politeístas, ou seja, eram monoteístas, acreditavam em Deus, os judeus. Então, a base, nesses 4 primeiros capítulos, nos informa que a vida, a verdadeira vida, não é a vida que nós levamos aqui, que somos todos espíritos, que saímos como origem do plano espiritual, passamos aqui pela matéria, pelo plano material e retornaremos para lá. Quando ele fecha no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, tem um fechamento, ou seja, tem a base aí, nesses 4 primeiros capítulos. Quando ele vai dar uma sequência maior, o que o professor Hipólito ali, o Allan Kardec, ele faz? Ele pega do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vai até o capítulo 10, capítulo chamado Bem-aventurados os misericordiosos.
nos trazendo esses capítulos que vão do capítulo 5, capítulo 6, que é, na realidade, um verdadeiro elixir, um bálsamo, um refrigério após o capítulo 5, que é um dos maiores, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 6, ou seja, o capítulo do Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, Jesus está colocando que todos aqueles que têm problemas, sejam eles materiais, espirituais, problemas que estão relacionados com a vida do cotidiano, a vida profissional, devem buscá-lo para, nesses momentos, o alívio daquilo que nós, às vezes, consideramos como uma pedreira, uma montanha que está em cima de nós, como algo intransponível. E ele fala exatamente sobre isso. O capítulo do Cristo Consolador é um capítulo pequeno, mas é um capítulo lindíssimo. É uma verdadeira refrigério para as almas que passaram pelo capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, já estão ali dentro desse capítulo 6 do Cristo Consolador. E depois, o Kardec, ele trabalha do Cristo Consolador, ele trabalha algumas bem-aventuranças, ou seja, o maior sermão de Jesus, que ele aplicou, o sermão das bem-aventuranças, Allan Kardec trabalha a partir do capítulo 7, onde ele vai falar, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, a primeira bem-aventurança, dentro do Sermão da Montanha, bem-aventurados os que têm puro coração, o capítulo 8, e o capítulo 9, bem-aventurados são os brandos e pacíficos. Ele fecha com bem-aventurados os misericordiosos, no capítulo 10. Aqui está um processo de redenção individual. Lembra que, na realidade, quando nós estamos falando nas 7 primeiras bem-aventuranças, estamos trazendo algo que somente pela nossa decisão, pelo nosso livre-arbítrio nós podemos fazer, ou seja, o nosso processo de melhoria só acontece quando nós assim desejamos, quando nós nos imbuímos e tomamos consciência disso. Aqui está o caminho para a nossa modificação, ou seja, os espíritos que já atingiram o estágio de quê? De pureza, e já estão procurando essa redenção individual. São nessas palavras, nessa mensagem do Sermão da Montanha que nós vamos encontrar dentro desses capítulos isso. Aqui nós temos o quê? O caminho. Vimos a base de 1 a 4. Vimos o caminho do 5 até o 10. Depois nós temos o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, até o capítulo 17. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O capítulo 17 é uma mensagem que para todos nós cristãos, aqueles que acreditamos em Jesus, acreditamos e que Deus é o nosso Pai amantíssimo e misericordioso, nós devemos buscar para que nós possamos nos igualar a Jesus, que é o nosso irmão maior. Esses capítulos falam sobre, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E o capítulo 12, por exemplo, quando ele vem abordar a questão de que nós devemos amar os nossos inimigos. Não vamos crescer espiritualmente se nós não perdoarmos, se nós não buscarmos essa conciliação, o perdão. Depois, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. A questão da caridade, capítulo 13. Capítulo 14, que é, na realidade, um daqueles ensinamentos que está no Decálogo, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 15, nos fala sobre a questão da caridade. Capítulo 16, não pode servir a Deus e a mamão. Ou seja, fecha no capítulo 17, no Sede Perfeitos, onde ele vai nos falar sobre os bons espíritos, os bons espíritas, todos nós que devemos buscar a questão da nossa melhoria como espíritos que somos. O homem, o espírito, ele não nasce mal. O mal, na realidade, é um processo de ignorância que o espírito busca porque ainda não despertou para as verdades que ele foi criado. E as verdades,
pela qual ele foi criado é a verdade da felicidade. A partir do momento que ele desvia o caminho e continua no equívoco, ele vai sofrer, vai se afastar da felicidade. E a felicidade é, na realidade, a orientação que Jesus nos coloca como mais importante de seguir as suas pegadas. Então, nós temos aqui, na realidade, um processo para alcançar o estágio de quê? Das bem-aventuranças. Todos nós vamos colocar ali o dia a dia para que nós possamos buscar o quê? A nossa vida. E a nossa vida começa a despertar a partir do capítulo 18. Muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Ou seja, quando nós acabamos recebendo a consciência daquilo que nós devemos essencialmente exercer, nós vamos buscar esse entendimento. Que a religião ela deve fazer parte do homem e nós somos chamados para as nossas missões. Muitos gostariam de fazer missões imensas, enormes, mas cada um tem a sua missão. Se abraçarmos aquilo que Jesus nos pede e fazermos com todo o nosso envolvimento, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento, com certeza nós estaremos ratificando aquilo que Jesus nos pediu, amando a Deus e amando ao próximo. E ele vai acabar nesse capítulo 26. Qual é o capítulo 26? O capítulo 26, ele fala sobre dai gratuitamente o que de graça recebeste, principalmente todos nós que somos espíritas, que temos mediunidades, que nós não devemos trabalhar com a mediunidade como uma forma de receber lucros pessoais. No Velho Testamento, fala-se que Moisés proibiu exatamente por isso. Os incautos, as pessoas mais ingênuas, estavam sendo enganados por aqueles. Mas a realidade da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, e a gente pode até dizer que é o contrário, o mundo espiritual com o material, ela é algo extremamente importante e verdadeiro, para que nós tomemos consciência de onde nós viemos e para onde nós estamos retornando. Aqui nós temos o quê? A questão da vida prática, as reações de que todos nós estamos aqui exatamente voltados para essa questão de melhoria pessoal. Então, entre os capítulos 18 até o 26, na realidade, a vida. E os capítulos 5 até o capítulo 17, o caminho que nós devemos correr para poder chegar até a questão de nós conseguirmos encontrar essa nossa verdadeira vida, essa nossa transformação. E o capítulo 27, 28, Pedi, obtereis, a coletânea de preces espíritas, Allan Kardec ele coloca aqui, na realidade, uma forma onde nós vamos, como nós podemos recorrer a Deus, como nós devemos falar com Deus. Pedi, obtereis, e a coletânea de preces espíritas, ela acontece principalmente naqueles momentos de maior dificuldade que todos nós passamos na vida. Problemas, sejam eles quais forem. É naquele momento que nós vamos encontrar ali o equilíbrio, as nossas forças, vamos buscar para que nós possamos fazer essa conexão com a espiritualidade. E que nem sempre isso ocorre, devido aos vários problemas que nós passamos. Eu gostaria também de relembrar e comentar aqui, passando por todos esses capítulos, que naquela passagem que fala sobre, na realidade, Jesus conta a parábola do bom samaritano, e é uma parábola que tem todo um ensinamento que eu acho que serve como a grande mensagem para todos nós que vivemos e que somos amantes desse evangelho de Jesus. Quando Jesus, ele é a própria compaixão em pessoa, e ninguém amou mais do que ele, e ele conta a parábola do bom samaritano, na realidade ele falava, dá exemplos nitidamente daqueles homens que compunham aquela sociedade. Quando ele fala que um homem descia de Jerusalém, né, para Jericó, e na realidade ele foi assaltado. Foi deixado no chão e passou ao largo um sacerdote que nada fez. Passou ao largo um levita que nada fez. Duas figuras que compunham aquele templo, que eram homens responsáveis e conheciam as leis.
mas passou ali um samaritano. Samaritano era o odiado, aquele que menos, que era o judeu rejeitado por todos os outros judeus, que teve compaixão por aquele homem e que tratou das suas feridas naquele momento, colocou no cavalo, levou uma hospedaria e lá o deixou, dando uma parte daqueles gastos que o estalajadeiro iria colocar para gastar com aquele homem. E disse: quando eu voltar da minha obrigação, se tiver outro valor, eu vou pagar. Relembremos o seguinte: Jesus colocou o sacerdote, o levita e o samaritano, mas ele não diz quem é o homem que jazia no chão. Quem é esse próximo? Quando ele é tentado pelo doutor da lei, que pergunta: Senhor, o que devo fazer eu para obter a vida eterna? E Jesus: o que está escrito na lei? Ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E aí ele diz: pois vai e fazer isso. Mas aí ele diz: mas repara que tem uma outra situação. E aí ele conta essa parábola. Então, Jesus relata nessa parábola a sociedade que nós vivemos. Não é através do conhecimento religioso, daquilo que nós já temos consciência, mas se nós não aplicarmos aquilo que nós conhecemos, seremos como sacerdote, como levita, que passa ao largo daqueles mais necessitados que estão ao nosso lado e nós não enxergamos. E quem nós devemos ajudar? Quem é o meu próximo? Que é a pergunta do doutor da lei. O meu próximo é aquele que está ao meu lado, independente da raça, do segmento, independente de quem quer que seja. É exatamente esse meu próximo. Então, eu acho que o Evangelho de Jesus é para todos nós o nosso GPS. É por onde nós devemos buscar essa nossa redenção. Se nós não conhecemos o Evangelho, nós vamos ficar perdidos. A partir do momento que nós conhecemos aquilo que Jesus nos pede e apliquemos principalmente, aí sim nós estaremos efetivamente colocando em prática aquilo que o Mestre nos pede. E eu vou terminar aqui, passando 1 minuto daquilo que as nossas irmãs nos pediram, agradecendo por essa oportunidade e relembrando: Evangelho sempre, como a gente sempre relata e ressalta no nosso programa às sextas-feiras na Rio de Janeiro. Jesus sempre. Obrigada, meu amigo Cosme, por essa explanação tão maravilhosa, né? Que todos nós gostamos tanto, tão esclarecedora. Bom, tem alguns questionamentozinhos que foram sendo colocados aqui pelo nosso irmão, Cosme, que eu vou colocar aqui só para a gente deixar tudo bem clarinho, né? Então, vamos lá. Primeiro, a nossa Kátia Moreno, que chegou aqui, né? Bom dia, a internet não está colaborando, a nossa Kátia sempre nos acompanhando, muito bom, né? Pela aqui conosco. E aí nós temos o nosso irmão Tiquiteco 3, né? Bom dia, companheiro. E ele coloca, faz um questionamento, né? Quem trocou o nome, imitação do Evangelho, para Evangelho segundo o Espiritismo? Quem foi, Cosme? Isso foi uma orientação que o Kardec recebeu da espiritualidade para mudar. Saiu da imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso ocorreu 1 ano depois. Por isso que hoje nós estamos fazendo agora, daqui a 15 dias, 161 anos dessa prática do amor. Exato. Bom, a Ana Quadros também chegou aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. E aí eu tive outro questionamento. Seriam os espíritos superiores, espíritos consoladores do reino de Deus entre os homens? Que trocou? Não. Ele está fazendo aqui, ele está colocando, seriam os espíritos superiores, os espíritos, então, consoladores, que Kardec comenta, né? Os espíritos representantes de Jesus, ele coloca que ele está querendo entender muito bem, me parece, quem seriam, no caso, esses espíritos superiores que auxiliaram Kardec na realização da codificação. Se seriam, eu entendo o questionamento dele, como seriam os prepostos de Jesus. Seria o próprio Jesus. O Espírito de Verdade não tem... Eu já vou falar abertamente, tá, Silva? É Jesus. É claro. Quando Jesus faz a reunião com os apóstolos, ele diz: se me amais, guardais os meus ensinamentos, e eu vos enviarei o Consolador prometido, aqueles que vós o conheceis, mas eles não o conheceis.
E assim ele vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos ensinei, e mais, vos ensinará outras coisas que eu ainda não posso vos dizer. Exatamente, porque não tinham capacidade de entendimento. Quem conhecia Jesus? Eram os apóstolos. Exato. O Espírito de verdade é o próprio Cristo. Eu também acho sempre, inclusive pelas mensagens que o Espírito de verdade coloca, né? Eu não tenho a menor dúvida que o Espírito de verdade que orientou Kardec foi o próprio Jesus mesmo. O próprio Jesus. Continuando, a nossa Claire também aqui, bom dia a todos, bom dia, Claire. A Tânia Veloso, bom dia, queridos irmãos, gratidão pelas explicações valiosas. E aqui tem esse aqui, justamente de Tipeco, Jesus consolava, mas o Consolador prometido não é ele mesmo, certo? Não, o Consolador prometido não é Jesus, na verdade, né, Cosmo? É o Espiritismo, né? É o Espiritismo. E o Consolador prometido por Jesus é justamente a terceira revelação de Deus aos homens, que é o Espiritismo, né? Depois temos aqui a Célia Zacarias, colocando que beleza de explanação, muito obrigada por tudo, portanto, irmão querido. Obrigado, Célia. Depois o nosso querido Délio aqui, grande aula do nosso mestre Cosme, obrigada, Senhor, pelos momentos de ensinamentos recebidos. Seu Délio, sempre gentil. Seu Délio não vai, seu Délio é amigo. Um abraço, Délio. Saudade do senhor. Antônio Porto aqui, é por isso que nascemos simples e ignorantes. Para podermos chegar à plenitude, né? Aqui, Seara Espírita, gratidão. O Antônio, beijamos. Irmão Cosme, como é bom te ouvir, gratidão. Como é bom reencontrá-los. A Maria Eduarda, muito obrigada, Cosme, perfeito. Maria Eduarda colocando também o prefácio do Evangelho, está claro que é Jesus, com certeza, né? A Maria de Fátima Endes, gratidão Cosme, quantos esclarecimentos, excelente domingo a todos. Já vamos convidar todo mundo para mais tarde, né, Silvia? Mais tarde, pois é, às 20h30 estaremos de volta, né? Estaremos de volta. A Albertina, maravilhoso esclarecimento para todos nós que abraçamos essa doutrina. A Laodiceia também, estudo maravilhoso, muito obrigada, né? A Rosana, palestra maravilhosa, gratidão. Muito bem, né? Bom, pessoal, nós agora vamos pedir que o Cosme fique aí, né? Porque o Cosme fará a nossa prece de agradecimento e encerramento. E temos agora outros pontos aqui, né? Do nosso estudo de hoje, né? Então, vamos agora, meus queridos, para a nossa irradiação. É aquele momento, né, em que nós pensamos e oramos por todas as pessoas, por todos aqueles que não estão aqui conosco, que não puderam estar conosco, mas que de alguma maneira estão passando por algum problema, com alguma dificuldade. Aqueles, inclusive, que desejarem, né, colocar um copinho de água, né, que será também frutificada pelos queridos amigos espirituais. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por todos esses irmãos que não puderam estar aqui conosco, mas que estão, nesse momento, passando por momentos desafiadores. Pedimos a Deus pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, presos a leitos de hospitais, ou em suas residências, em suas casas, né? Pedimos por aqueles que estão, nesse momento, sem um trabalho, que estão buscando emprego para sustentarem a si mesmos e as suas famílias, que todos possam ser auxiliados, orientados, ajudados na obtenção de uma nova colocação no mercado de trabalho. Pedimos por aqueles irmãos que estão privados da sua liberdade. Pedimos por aqueles irmãos que vivem em lares em desalinho, aqueles irmãos que estão vivendo em zonas de conflito armado. Pedimos também por todos os animais do mundo, que eles possam ser amparados, protegidos, ajudados. Pedimos, Senhor, pela natureza como um todo, pelo nosso planeta, de uma forma geral, que em todos os recantos da nossa Terra, nessa nossa casa planetária, todos aqueles lugares onde houver necessidade de apoio, de consolo, de um afago fraterno, o seu manto de amor e luz desça sobre todos nós, desça sobre todo o planeta, e todas as
as pessoas possam receber nesse momento essa vibração de amor, de carinho, se sintam todos afagados, amparados com o nosso amor, e que as águas todas possam ser fluidificadas com essas energias benéficas que descem da espiritualidade maior sobre todos nós. Graças a Deus, né? Vamos agora, aqui vamos ver a nossa querida Elizabeth Raldo também falando aqui um pouquinho. Gratidão ao Evangelho enviado através do Espírito de Verdade, nosso amado Jesus, com certeza, né? Aqui o Espírito falando, Jesus disse aos apóstolos, não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, na verdade, rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador. Né? O Espírito de Verdade nos disse isso aqui, né? Com certeza. Bom, agora eu vou pedir ao nosso querido Serafim, né, que faça por nós a prece pelos nossos irmãos desencarnados. Serafim, meu querido, por favor. Pai de infinita bondade, justiça e amor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, orando pelos nossos irmãos desencarnados, que eles possam receber a nossa vibração de amor, de energia, de ajuda, de auxílio, e tudo aquilo que for necessário para a sua continuação da sua evolução moral e espiritual, e que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos iluminando, e que possamos ter uma excelente semana que se inicia, agradecendo pela semana que se encerrou. Obrigado por tudo, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, né? Agora, gente, eu quero lembrar vocês, antes de passarmos para a nossa prece de agradecimento e encerramento, queria lembrar a vocês, né, que a nossa casa, que é a SABED, servidores da Associação Amelibudê de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, é uma casa muito pequenininha. Nós temos apenas 2 anos de existência, ainda não temos uma sede onde nós possamos abrir as portas e receber a todos. Né? Nós hoje estamos localizados em uma pequenina sala comercial na Tijuca, mas é um espaço tão pequeno que nós não podemos receber pessoas como nós gostaríamos de receber a todos, né? E a nossa casa está buscando adquirir recursos para poder alugar um espacinho um pouco maior. Hoje, os recursos de que dispomos, né, eles não nos possibilitam alugar um espaço maior do que esse no qual nós estamos, né, trabalhando. A nossa única fonte de renda é o Clube do Livro Espírita Amelibudê, né? Clube do Livro Espírita Amelibudê, como nós colocamos aí a nossa vinhetinha no início da nossa sessão, é um clube espírita onde o sócio ele paga apenas R$30 por mês e recebe em sua casa, né, todo mês um livro espírita, né? Um livro espírita escolhido com o melhor carinho por todos nós, né? É sempre um livro de estudo, um livro doutrinário ou um romance. Tem algumas pessoas que gostam de romance. E esses R$30 também já estão contemplados, já está contemplado o frete. Né? Então, R$30 que você paga pelo livro, pelo frete, nós mandamos para qualquer local do país. E nós convidamos a todos que puderem, né, que se filiem ao nosso Clube do Livro Espírita, está passando aí na faixinha o telefone, que vocês podem entrar em contato para pedir maiores informações de como fazer para se filiar ao nosso Clube do Livro, né? E aí é só mandar uma mensagenzinha que nós respondemos e damos todas as informações, né? Todas as informações necessárias ao clube. Quem não pudesse filiar ao nosso clube, nós pedimos que divulgue, né, entre seus amigos espíritas, porque nós precisamos muito de novos sócios para ter condição, né, de, quem sabe, ir, né, para um localzinho um pouquinho maior. Bom, como nós sempre fazemos também, nós temos o nosso brinde, né, de final de estudo. Então, vamos colocar agora para vocês aqui a musiquinha Aprendiz, como nosso presentinho de final de estudo da manhã de hoje. Vamos ouvir.
Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Que lindo, né, gente? Muito, muito lindo. Um presente, né? Um presente. A nossa querida Aninha Matheus, que preparou para gente esse presente lindo, né? Essa música aprendista, essas imagens maravilhosas do nosso querido Mestre Jesus. Bom, agora eu vou pedir ao nosso querido irmão Cosme que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento. Ok, Cosme, por favor. Senhor Jesus, divinamente mestre querido, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de todos nós que estivemos aqui reunidos em seu nome para tratar da sua boa nova, do seu evangelho de luz e de amor. Que as sementes desse evangelho possam cair nos solos dos nossos corações e que todos nós possamos germinar essas palavras, essas informações, as suas orientações. Que nós possamos fazer deste evangelho o nosso leme, a nossa bússola para o nosso direcionamento. Desvie-nos todos dos maus pensamentos, dos atalhos que nós possamos tomar equivocados, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais, sermos verdadeiros bandeirantes na divulgação desse seu evangelho de luz e de amor. Te agradecemos e te rogamos, Senhor, ainda que sejamos o último dos seus seguidores, possamos seguir na sua trajetória da pregação da sua boa nova. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cosme, meu amigo querido. Obrigada, Serafim. Obrigada, Aninha Matheus. Né? Obrigada a todos que estiveram aqui conosco nesta manhã. Né? Um ótimo final de domingo para todos e que possamos estar juntos, né? No próximo domingo, às 11 horas, aqui para a nossa sessão pública dominical da nossa SABED, aqui em parceria com a Web Rádio Cristo Consolador. Beijo, pessoal. Bom domingo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Bom domingo e até mais tarde para aqueles que nos acompanham no Espiritismo e Atualidade. Um abraço para todos. Boa semana. Até mais tarde. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.